Bom, esse é o filtro mecânico. Ele tem essa carinha aqui também. O nosso é um pouco maior do que esse modelo que está representado aqui. O nosso são 6 bolsas na parte de dentro. Ele tem esse que ele chama de cesto, que é um cesto e um posicionador, que ele vai manter a bolsa na posição E, esticadinha assim, né, nesse formato. E esse posicionador no meio também tem um ímã, e aí ele vai ser responsável por capturar partículas magnéticas. Então, isso aqui, quando eu precisar fazer uma substituição desses itens, né, a bolsa, eu substituo mesmo, eu não faço a limpeza e monto ela de novo. Os ímãs já eu consigo fazer a limpeza. E eu basicamente solto esses olhares aqui, né? Giro eles aqui, ficam pendurados. Com esse turco aqui, com essa manopla, eu levanto a tampa, esse braço é giratório. Então, bem simples de abrir, né? Uma tampa pesada, mas está tudo preparado para isso. Aqui a bolsa. A bolsa, se eu não me engano, é essa aqui que a gente está usando. Eu estava na dúvida mais cedo, mas é essa aqui mesmo. É a bolsa de poliéster. Bem simples, é uma bolsa termosoldada, grau de filtração de 5 microns. Passo por esse filtro. Eu tenho aqui o que eu comentei, que eu ligo lá com o tanque de expansão. Como o filtro ele tem um diâmetro grande e ele vai ser um ponto que eu tenho a velocidade mais baixa do sistema, a tendência é que bolhas de ar se acumulem na tampa ali na parte superior do filtro. E é por isso que eu tenho esse ponto ali. Ele vai fazer a purga dessas bolhas que eventualmente vão entrar no sistema. Numa situação de manutenção. Para não ter problema de captação seria isso? Não, na verdade não. A bolha de ar dentro de um circuito desse, ele primeiro é uma fonte de contaminação, querendo ou não, um pouco de ar que eu quero dentro, eu vou ter esse gás dissolvendo, e dependendo dessa bolha, ela pode ser também um problema ali no funcionamento do sistema mesmo, porque essa bolha acumulada no lugar, quando eu parto a bomba, eu comprimo essa bolha, então eu acabo alterando as características do sistema, principalmente a pressão aqui na sucção. A pressão do sistema vai mudar por conta dessa bolha de ar que se acumular em algum lugar. Tá, deu para entender. Mas o principal mesmo é contaminação. A contaminação. E, claro, eu não acho que poderia chegar num nível desse, mas a parte também de troca térmica no trocador, caso essas bolhas estejam em grande quantidade circulando tanto pelo estator ou pelo trocador, reduziria muito a eficiência da troca. Então aqui eu tenho uma válvula agulha que eu regulo essa vazão usando esse medidor de vazão que está aqui na sucção, na saída do tanque de expansão. Então eu tenho essa circulação aqui, essa linha vai até lá no topo do tanque para garantir que eu não estou bypassando aqui, né? Então, e ela retorna para o sistema aqui pela sucção. Aqui eu tenho um bypass para quando der manutenção no filtro, eu fecho essas válvulas aqui e abro o bypass. Antigamente, na verdade, os sistemas existentes eles têm um filtro Y nessa posição aqui, só que não tem sentido nenhum. Eu tenho um filtro aqui de 5 microns e aqui eu tenho um filtro de 150, é a mesma coisa que nada. Então a gente removeu esse filtro por um curto período, só para dar manutenção, trocar essas bolsas. Eu não tenho problema de tirar o meu filtro e bypassar ele. Então é só para isso que esse cara está aqui. Aqui o meu sensor de condutividade de novo. Deixa eu ver se está claro aqui no desenho. Ele fica nesse tubo acessório aqui.
Lembrando que essa linha aqui é a minha linha principal. Tá. O meu condutivímetro está num que a gente chama tubo de fluxo anexo, né? Então ele passa para cá, isso é para eu poder fechar esse circuito sem parar o sistema e remover o sensor em caso de manutenção, calibração e tudo mais. Então ele fica nesse arranjo aqui. Nesses tubos mais simples, esses dois aqui são aqueles que estão no tratamento de água. São esses dois aqui, ó. Esse cara e esse cara. Para eu garantir que a vazão está circulando pelo condutivímetro, eu tenho uma placa de orifício. Aqui nesse desenho ela não está representada ainda. Eu deveria ter uma placa de orifício aqui, no desenho mais atual a gente tem. Então, essa placa de orifício causa uma perda de carga e garante que vai estar direcionando a vazão para cá. Pelas nossas contas, isso não é necessário no circuito principal. Eu não tenho uma placa de orifício aqui, mas funciona da mesma forma. Eu passo a água aqui, se eu quiser, eu fecho e tiro os condutores para manutenção. Isso segue para o estator. Aí aqui tem toda aquela linha que não é nossa. Essa linha ainda conta com um sensor de temperatura na entrada do estator, um sensor de temperatura na saída do estator. Esse é o sensor que tem algum tipo de trip quando tem uma temperatura alta. Então, se eu identificar, hoje está setado esse primeiro alarme com 75 e o trip é 80. Se eu sair então com temperatura mais alta que 80 graus do estator, eu paro o sistema. Esse bypass aqui do estator, ele é basicamente para comissionamento, manutenção. Por exemplo, quando eu instalar pela primeira vez o equipamento lá, eu não vou circular diretamente água pelo estator. Eu vou fazer todos os testes que forem possíveis usando só o bypass, e quando o equipamento estiver ok, ajustado, eu fecho o bypass e abro para o estator. Também tem um sensor diferencial de pressão na entrada e saída do estator, para identificar se eu estou tendo algum tipo de entupimento pelo estator, como eu posso estar com o bypass aberto, por exemplo. Então, se eu tiver com uma perda de carga baixa, se eu tiver lendo um diferencial de pressão baixo, pode ser que eu não tenha vazão suficiente porque o meu bypass alguém deixou aberto. Então, eles fazem esse monitoramento. E também, se eu preciso começar a subir mais do que normal, pode ser que eu tenha entupido e eu preciso de alguma manutenção para o estator.